é Luiz André Becauser e sou sócio do escritório Becauser Créditos e Sócios. Muitos clientes ou pessoas chamadas para depor em processos judiciais me perguntam como devem se comportar, como é a sala de audiência, qual a antecedência para chegar ao fórum e até mesmo como se vestir para a ocasião. São dúvidas totalmente pertinentes. A maioria das pessoas não está familiarizada com o mundo dos advogados e dos juízes. Tanto é que 1 em cada 7 pessoas que perguntadas se já participaram de audiência, seja como parte ou testemunha, respondem que sim, já participaram. Você deve estar assistindo este vídeo porque recebeu uma intimação e as informações que passarei vão esclarecer todas as dúvidas e deixar você muito mais tranquilo para o dia da audiência e para seu depoimento. Aproveito para dar algumas dicas para relaxar em momentos de estresse. Para isso, preciso de sua atenção nos próximos 10 minutos. Neste vídeo, vou apresentar a dinâmica de uma audiência civil do ponto de vista da testemunha e os principais aspectos de um depoimento. Vou dividir a minha fala em 2 momentos. O primeiro, prático, para te deixar tranquilo e saber o necessário para passar pela experiência sem um grande estresse. Segundo, vou explicar um pouco mais sobre a produção da prova testemunhal, especialmente elaborada para aquele que quer aproveitar um pouco mais da experiência emocionante de prestar um depoimento. Começamos com a intimação, que é o nome jurídico do ato de convocação da testemunha para a audiência. A testemunha pode ser intimada pelo oficial de justiça ou pelo advogado da parte que a chamou. O termo jurídico é arrolar a testemunha. Essa nova forma de intimação consta do Código de Processo Civil de 2015. Antes, as intimações eram realizadas exclusivamente pelo Poder Judiciário. Agora, é dever do advogado informar a testemunha por carta, com aviso de recebimento, o dia, a hora e o local da audiência designada. Em janeiro de 2017, ainda não existia um padrão nos tribunais estaduais para as intimações realizadas pelas partes, podendo ter diversas formas. A Justiça do Trabalho já passa um modelo de documento a ser seguido. Entretanto, todas as intimações deverão indicar dia, hora e local, e serem realizados por carta com aviso de recebimento. O aviso de recebimento é um serviço prestado pelos Correios que indica o nome da pessoa que recebeu a correspondência, servindo assim como prova que o advogado cumpriu a obrigação de intimar a testemunha. No nosso escritório, juntamos à intimação a decisão do juiz que deferiu e agendou a data da audiência. Porém, muitos advogados não fazem desta maneira. Assim, se você recebeu essa intimação, você deverá lê-la com atenção. Restando dúvidas sobre o dia, local e hora, ou ainda sobre quais fatos o advogado busca esclarecer com seu depoimento, ou seja, qual a razão de sua convocação para ser testemunha de determinado processo? Às vezes, o nome da parte não é familiar, pois podemos conhecer a pessoa, seja o autor como um réu, por um apelido. Tendo dúvida, você deve ligar para o advogado ou para o escritório de advocacia que enviou a carta. É importante saber do que se trata o caso, pois entre a intimação e a data da audiência, a testemunha poderá relembrar os fatos e, quando depor, estará muito mais segura, ajudando assim o juiz a decidir com justiça. Veja que com o novo Código de Processo Civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável uma decisão de mérito justa e efetiva, inclusive as testemunhas. Nesse aspecto, é bom lembrar que o depoimento prestado em juízo é considerado serviço público e a testemunha não sofre, por comparecer à audiência, perda de salário nem desconto no tempo de serviço.
Então vamos lá. Recebida a intimação, devemos ler as informações trazidas e agendar o dia, hora e local. Aconselho marcar na agenda, inclusive com um lembrete de pelo menos 3 dias antes do evento, pois, como o Judiciário brasileiro possui muitos processos, as audiências são marcadas com vários meses de antecedência, não havendo prazo máximo de dias antes da audiência para que o advogado realize a intimação da testemunha. Atenção, existe sim um prazo mínimo. Você pode receber uma intimação para comparecimento somente daqui 8 meses. Lembrar desta data é o primeiro grande desafio. Colocar a carta de intimação ou um lembrete na geladeira costuma ser uma ótima solução. Já na agenda, além do dia da audiência, você deve, na semana anterior, deixar um lembrete para que informe os recursos humanos de sua empresa, ou o seu chefe, secretária, ou quem quer que seja, que naquela tarde da audiência você não irá trabalhar, evitando assim que um projeto, compromisso ou reunião seja interrompido pela audiência. Veja que falei a tarde toda, pois no cível as audiências costumam serem marcadas na parte da tarde, porém mesmo havendo hora para ocorrerem, sua duração é desconhecida, pois a pauta de audiências, que nada mais é a lista de audiências marcadas para aquela tarde, na maioria das vezes, comporta de 4 até 6 processos diferentes, e cada um com um determinado número de testemunhas. Alguns com apenas uma, outros com até 10 testemunhas para cada parte. Assim, é imprescindível que você reserve a tarde toda para essa audiência. Se a sua for a primeira audiência da pauta, provavelmente às 1h30 da tarde, essa iniciará no horário, porém, mesmo assim, não é possível prever com certeza qual horário que você prestará o seu testemunho, razão pela qual o ideal é reservar a tarde toda desse dia. Da mesma forma, se as partes comporem, ou seja, realizarem acordo, as testemunhas são dispensadas, adiantando a pauta de audiências do dia. No caso de acordo, a testemunha convocada também receberá a declaração de comparecimento para ser apresentada ao empregador, para que a falta seja abonada. Bloqueado essa tarde na agenda, informando os colaboradores do seu trabalho, da sua ausência no dia, você deverá então se planejar de como chegar com uma margem mínima de pelo menos 15 minutos de antecedência no fórum. Aí mora o perigo. Em uma cidade pode existir diversas justiças, a estadual, federal, a trabalhista, que podem ainda estar divididas em várias unidades, ou ainda no caso de capitais, aos tribunais estaduais e regionais, aumentando ainda mais a sede delas espalhadas pela cidade. Para evitar que você se perca e vá no local errado, apenas uma regra deve ser seguida, que é: o local da audiência é aquele indicado na carta recebida e não na justiça que você conhece. Assim, abra o navegador do seu celular e verifique onde é a unidade que foi marcada a audiência. Sabendo com certeza do local, verifique as melhores rotas e o tempo médio para o horário agendado da audiência. Se não conhece bem a região ou o trânsito naquele horário, se programe para chegar com antecedência, evitando atrasos, pois a testemunha regularmente intimada é obrigada ao comparecimento. Aquele que deixar de comparecer sem motivo justificado será conduzido por oficial de justiça e responderá pelas despesas do adiamento, atrapalhando todo o andamento processual. Outro aspecto que gera dúvidas em quase 100% das pessoas é como se vestir para a audiência. Aconselho utilizar as mesmas roupas que são utilizadas para ir na missa ou ao shopping. Não há necessidade de comprar uma roupa nova para esse dia ou ir no cabeleireiro. Isso não vale para o autor e para o réu, que devem seguir as instruções do advogado. Lembre-se que vestir um calçado confortável é sempre importante, pois algumas audiências podem atrasar horas, não havendo muitas vezes cadeiras suficientes para espera, tendo que as partes, testemunhas e advogados aguardarem em pé. Uma boa ideia é usar roupas leves em dias quentes, pois na maioria dos fóruns a área comum ainda não é climatizada, somente a sala de audiências. Passadas as fases de preparação, chegamos ao dia da audiência.
primeiro leve a intimação com você ou anote as informações em um papel, como o nome das partes, data, local e hora. E o mais importante, qual a vara que acontecerá a audiência. Chegando ao local, procure a recepção ou policial militar ou segurança na portaria do edifício. Ele lhe explicará o caminho da sala de audiências. Em caso de dúvidas, consulte a intimação recebida. No corredor da sala de audiências haverá poltronas para as partes, advogados e testemunhas aguardarem o início dos trabalhos. Na maioria das vezes, há uma pauta de audiências apregoada na parede da vara, indicando as audiências daquele dia ou da semana. É bom confirmar se a sua audiência consta da lista, pois poderá ter sido adiada e você não foi informado. Se a sua audiência não estiver marcada, busque um servidor para verificar como deve agir. Provavelmente, você será intimado do novo dia ou ainda dispensado do comparecimento. Talvez as partes tenham acordado e não houve tempo para informá-lo. Assim, siga as orientações do servidor público. Caso haja pessoas conhecidas, é muito provável que você conheça uma das partes, seja autor ou seja réu. Nesse caso, com certeza, este é o lugar certo. Não há impedimento de conversar com as partes e com seus advogados e outras testemunhas. Inclusive, muitos advogados explicam as razões da intimação da testemunha minutos antes do início da audiência. O advogado que lhe intimou poderá perguntar o que você sabe sobre determinado assunto ou fato que ocorreu entre as partes. Isso é necessário para que ele possa verificar a pertinência de seu testemunho, sua ordem de oitiva, bem como as perguntas que poderá lhe fazer. Verificado o lugar, é só aguardar ser chamado. Inicialmente, as partes, ré, autor e advogados entram na sala de audiências. As testemunhas permanecem do lado de fora, aguardando serem chamadas. Você vai ver que durante a audiência, outras testemunhas e partes começam a chegar para outras audiências, seja na mesma vara como em outras. Inclusive, é comum que as audiências sejam acompanhadas por estudantes de direito, que assistem às audiências nas cadeiras no fundo da sala de audiências. No final do ano, com a necessidade de entrega dos relatórios, esses estudantes chegam a esperar por horas para assistir uma audiência. Enquanto você espera, dentro da audiência acontece uma tentativa de conciliação. Essa tentativa é obrigatória. Em alguns casos funciona. Quando isso acontece, essa primeira fase pode demorar um pouco, às vezes mais de 40 minutos, pois além do período de conciliação, os termos do acordo devem ser transcritos na ata para serem homologados pelo juiz, tornando o ajustado entre as partes uma sentença judicial. Realizada a conciliação, as testemunhas serão avisadas que foram dispensadas e para aqueles que precisam da declaração de comparecimento, o servidor irá indicar a maneira de consegui-la naquele mesmo momento. Não obtida a conciliação, cada advogado poderá tomar o depoimento da parte contrária, ou o próprio juiz poderá ouvi-las. Se isso acontecer, o réu sairá da sala de audiência, pois não poderá escutar o depoimento do autor antes que preste o seu. Esse procedimento é dispensado nos casos em que o réu não presta depoimento. Então, se durante a audiência o réu saiu da sala, é sinal que a tomada de depoimentos já começou e logo as testemunhas serão chamadas. Os depoimentos começam com as testemunhas do autor, depois do réu. Assim, se você for intimado pelo réu, ficará para o segundo grupo de testemunhas. A ordem é estabelecida pelos advogados. Cada um escolhe a sua ordem da forma que lhe melhor contribuir para a formação da prova e da sua estratégia. Isso significa que se uma questão já foi muito bem esclarecida por uma das testemunhas, o advogado poderá dispensar as demais, ou apenas uma delas. No processo civil brasileiro é permitido levar até 10 testemunhas, sendo 3 para provar cada um dos fatos. Assim, é possível que durante a audiência alguma testemunha seja dispensada, porém as demais devem aguardar. Atenção! Depois de se iniciarem os depoimentos, as testemunhas que já depuseram não podem se comunicar com as que ainda restam a depor.
Essa é uma regra processual e serve para que evite que informações sobre perguntas ou as respostas dadas sejam combinadas ou manipuladas. Uma dica importante é que enquanto você espera, faça pelo menos um exercício de relaxamento, como rotacionar os ombros, pulsos e pescoço, ou ainda a respiração de suspiro. Essa dica eu recomendo não só para quem vai prestar o depoimento, mas para todos os ansiosos e pode ser feita antes de início de depoimento no corredor do fórum. A respiração de suspiro te ajudará a absorver maior quantidade de oxigênio, diminuindo a ansiedade. O ideal é encher o pulmão de ar pelo nariz, segurar por alguns segundos e soltar levemente pela boca, como se estivesse assoprando por um canudo. Realize esse procedimento pelo menos por 10 vezes. Atenção, evite cafeína. A cafeína é uma substância estimulante, ela pode te ajudar a despertar, mas se você é uma pessoa ansiosa ou agitada, ela pode te atrapalhar no depoimento. Evitar o café, chocolates ou bebidas que contenham cafeína é a melhor prática. Prefira tomar água com moderação para não precisar ir no banheiro durante a espera. Bebidas alcoólicas jamais devem ser consumidas. Quando chegar a hora, o auxiliar do juiz ou a testemunha que deixou a sala de audiência irá chamar seu nome para ingressar na sala de audiência. Hoje, todos os depoimentos são gravados por vídeo e o seu provavelmente também o será. Normalmente, a câmera acoplada ao computador da audiência estará posicionada na frente do juiz, havendo uma cadeira que você será direcionado a sentar. A sala de audiências é composta por uma mesa em formato T. Os tamanhos das salas variam de local. Algumas são extremamente pequenas, outras com um plenário para mais de 20 estudantes. Porém, seu tamanho não vai influenciar na dinâmica dos acontecimentos, que seguem sempre o mesmo ritual. Antes de iniciarmos seu depoimento fictício, vamos passar 2 técnicas evasivas para perder o medo do depoimento. A primeira, não transforme o juiz e os advogados em monstros. Como as perguntas são realizadas pelo juiz e pelos advogados das partes diretamente a você, e a câmera estará posicionada na frente do juiz, responda todas as perguntas olhando para ele, o juiz, de modo que o som seja facilmente captado pelo microfone da câmera. Aí vem a primeira técnica evasiva. Você pode fazer de conta que o juiz é um amigo. Enquanto estiver respondendo, olhe para essa pessoa e fale como se fosse para seu amigo. Essa estratégia com certeza lhe deixará mais calmo para responder as perguntas. É a dica da caixa de papelão. Exercício que foi adaptado do teatro para a sala de audiências e consiste em imaginar que uma imensa caixa de papelão foi colocada sobre você e o juiz da causa, que agora pode ser visto como seu amigo. Vocês dois foram isolados das demais pessoas da sala de audiência, não havendo importância às reações daquelas. Essa técnica tenta simular para sua mente que você está conversando com o interlocutor na sala de sua casa, sem precisar se preocupar com a opinião das demais pessoas. Não se preocupe, todos vão entender se você gaguejar, ficar vermelho ou se perder um pouco. A justiça não se preocupa com seu talento como contador de histórias, mas sim com o quanto você irá contribuir para que uma decisão de mérito justa e efetiva seja obtida. Antes de qualquer coisa, o juiz irá qualificá-lo. Vai pedir seus dados, perguntar se possui algum interesse na causa, se lhe foi prometido algum benefício, ou se é amigo ou inimigo de alguma das partes. Nesse momento, se verifica se o depoente pode figurar como testemunha, pois o Código de Processo Civil estabelece que pai, mãe, filho, filha, neto, bisneto, irmão, cunhado, cunhada, ou seja, descendentes, companheiros e colaterais até o 3º grau de alguma das partes, por consanguinidade ou afinidade, são impedidos. Aí cabe um esclarecimento. Parente colateral até o 3º grau significa que um sobrinho, como um tio, poderia depor, pois são colaterais em 4º grau. Respondidas as perguntas qualificadoras,
O juiz irá verificar se o depoente possui as qualidades para ser ouvido como testemunha, caso que ele irá tomar ou não o compromisso de dizer a verdade. Assim, a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. O juiz advertirá a testemunha que incorre em sanção penal quem afirma a falsa, cala ou oculta a verdade. Se o juiz considerar que a parte não possui os requisitos, poderá dispensá-la ou ainda ouvi-la como informante, sendo seu depoimento prestado independentemente de compromisso de dizer a verdade, sendo que o juiz lhe atribuirá o valor que lhe possa merecer. Assim, as testemunhas terão, em tese, mais credibilidade no convencimento do juízo. Porém, esta é uma discricionalidade do julgador, que somente vai ser conhecida quando da sentença, momento em que cita os depoimentos que lhe motivaram para proferir aquela decisão final. Logo após a qualificação, e percebendo que o juiz tomará o compromisso, o advogado da outra parte poderá requerer a contradita da testemunha, alegando os motivos de impedimento de suspeição. Como ser inimigo da parte ou que tem interesse direto na causa. O advogado pode inclusive trazer 3 testemunhas para provar esse fato. O juiz assim decidirá se toma ou não o compromisso, ou seja, se a inquirição será como testemunha ou como informante. Caso isso ocorra, você deve permanecer calmo, pois tal situação não irá afetar a substância de seu depoimento. Tenho que a condição de informante é meramente uma proteção para o depoente, que poderá ter algum prejuízo, caso fosse obrigado a dizer a verdade. Assim, caso o juiz lhe considere uma testemunha, irá dizer algo parecido com isso. Senhor, vou tomar seu depoimento e você se compromete a dizer a verdade do que souber que lhe for perguntado, sob pena de ser processado pelo crime de falso testemunho. Já na outra hipótese de informante, o juiz dirá a você que foi dispensado de dizer a verdade, podendo calar, caso isso lhe prejudique. Porém, espera que diga a verdade para o bem da justiça. Seguindo esses passos simples, seu depoimento trará importantes esclarecimentos para a justiça. Espero que tenha esclarecido suas dúvidas e desejo muita tranquilidade nesse dia. Se gostou das dicas, dê um like em nosso vídeo ou assine o canal do nosso escritório.